Estar em Phobos, a maior lua de Marte, seria uma das experiências mais estranhas de todo o sistema solar. Diferente da lua da Terra, Phobos não é uma esfera perfeita. Ela possui formato irregular, lembrando um enorme asteroide coberto por crateras, rachaduras e sulcos gigantescos. Sua aparência é tão incomum que muitos cientistas acreditam que ela pode ter sido um asteroide capturado pela gravidade marciana há bilhões de anos. A primeira coisa que chamaria atenção seria o tamanho reduzido da Lua. Phobos possui apenas cerca de 22 km de diâmetro em sua parte mais larga. Em comparação com luas gigantes como Ganimedes, Titã ou até mesmo a nossa Lua, ela é extremamente pequena. Você conseguiria enxergar boa parte de sua superfície a partir de pontos elevados, dando a sensação de estar em um pequeno mundo flutuando no espaço. Mas o aspecto mais impressionante seria a gravidade. Ela é tão fraca que praticamente não existe em comparação aos padrões terrestres. Um ser humano poderia dar um salto e percorrer dezenas de metros facilmente. Um movimento descuidado poderia até lançar alguém para longe da superfície. Por isso, futuros astronautas provavelmente precisariam usar cabos de segurança ou equipamentos especiais para evitar serem arremessados para o espaço. O céu seria dominado por Marte. E essa seria uma visão absolutamente espetacular. O planeta vermelho pareceria gigantesco, ocupando uma enorme parte do horizonte. Dependendo da localização, Marte poderia parecer dezenas de vezes maior do que a Lua parece vista da Terra. Seria possível observar suas calotas polares, tempestades de poeira e detalhes da superfície a olho nu. A sensação seria de estar orbitando diretamente um mundo alienígena. Outra característica fascinante é que Phobos orbita Marte extremamente rápido. Ela completa uma volta ao redor do planeta em apenas cerca de 7 horas e 39 minutos. Isso significa que Marte pareceria se mover de forma incomum no céu. Para um observador na superfície marciana, Phobos nasce no oeste e se põe no leste, o oposto do que acontece com a maioria das luas conhecidas. A superfície de Phobos é coberta por uma camada de poeira fina e escura, chamada regolito. Cada passo levantaria partículas que demorariam muito para voltar ao chão, devido à gravidade extremamente baixa. O terreno seria instável em algumas áreas, exigindo muito cuidado durante a exploração. Uma das características mais impressionantes da Lua é a gigantesca cratera Stickney. Ela possui aproximadamente 9 km de diâmetro, quase metade do tamanho de Phobos. O impacto que formou essa cratera foi tão poderoso que quase destruiu a Lua inteira. Ao caminhar próximo de suas bordas, seria possível observar paredões, deslizamentos de material e enormes formações geológicas criadas pela colisão. As temperaturas seriam extremamente hostis. Durante o dia, regiões expostas ao sol poderiam aquecer bastante, enquanto áreas na sombra mergulhariam rapidamente em temperaturas congelantes. Como praticamente não existe atmosfera, não há nada para distribuir o calor de maneira uniforme. O silêncio também seria absoluto. Sem atmosfera, nenhum som se propagaria naturalmente. Mesmo que uma pedra rolasse por uma encosta próxima, você não ouviria nada sem equipamentos apropriados. A sensação seria de estar em um ambiente completamente isolado do restante do universo. À noite, o espetáculo seria ainda mais impressionante. As estrelas brilhariam com intensidade extraordinária. Sem atmosfera para causar distorções, o céu pareceria incrivelmente nítido. A Via Láctea cruzaria o firmamento como uma faixa brilhante repleta de detalhes invisíveis da Terra. Marte continuaria dominando a paisagem, iluminando parte da superfície com um brilho avermelhado refletido. Mas talvez a parte mais fascinante de estar em Phobos seja saber que ela não estará ali para sempre. A gravidade de Marte está lentamente puxando a Lua para mais perto. A cada século, Phobos se aproxima alguns metros do planeta. Os cientistas acreditam que dentro de dezenas de milhões de anos, ela poderá ser destruída pela força gravitacional marciana, transformando-se em um anel semelhante aos de Saturno ou colidindo com a superfície de Marte. Isso significa que Phobos é um mundo temporário, um pequeno corpo celeste condenado a desaparecer no futuro distante. Caminhar sobre sua superfície seria como visitar um lugar que está vivendo seus últimos capítulos em escala astronômica. Entre a visão gigantesca de Marte no céu, a gravidade quase inexistente, o silêncio absoluto e a consciência de estar em uma lua destinada à destruição, estar em Phobos seria uma das experiências mais extraordinárias e surreais que um ser humano poderia viver em todo o sistema solar. E existe algo ainda mais impressionante sobre Phobos. Ela está tão próxima de Marte que oferece uma das vistas mais espetaculares de qualquer lugar do sistema solar. Enquanto a Lua está a cerca de 384 mil quilômetros da Terra, Phobos orbita Marte a apenas aproximadamente 6 mil quilômetros acima da superfície do planeta. Isso significa que você estaria incrivelmente perto de um planeta inteiro. Nenhuma outra lua grande do sistema solar orbita tão próxima de seu planeta quanto Phobos. Se você observasse Marte durante várias horas,
conseguiria enxergar mudanças acontecendo em tempo real. Tempestades de poeira poderiam surgir no horizonte marciano. Regiões iluminadas pelo Sol mudariam rapidamente conforme o planeta girasse. As calotas polares apareceriam como manchas brilhantes nos extremos do planeta. Seria quase como observar um documentário ao vivo sobre outro mundo. Outro aspecto fascinante seria a facilidade para viajar pela superfície. Devido à gravidade extremamente baixa, veículos convencionais provavelmente não seriam muito úteis. Em vez disso, futuros exploradores poderiam se deslocar através de pequenos saltos controlados ou utilizando equipamentos de propulsão pessoal. Um simples impulso poderia lançar uma pessoa a centenas de metros de distância. A exploração de Phobos seria mais parecida com flutuar do que caminhar. A sensação de vulnerabilidade também seria enorme. Em um mundo maior, normalmente sentimos que estamos presos ao solo. Em Phobos, essa sensação desapareceria completamente. Bastaria um movimento excessivamente forte para correr o risco de escapar da gravidade da Lua. A velocidade de escape de Phobos é tão baixa que uma pessoa teoricamente poderia alcançá-la com um salto extremamente potente auxiliado por equipamentos. Os cientistas consideram Phobos um local extremamente importante para futuras missões humanas a Marte. Antes de pousar no planeta vermelho, astronautas poderiam construir bases permanentes na Lua. Dali seria possível controlar robôs na superfície marciana quase em tempo real, já que a distância entre Phobos e Marte é muito pequena. Em vez de enviar comandos que levam vários minutos para chegar à Terra, operadores em Phobos poderiam controlar veículos e equipamentos praticamente sem atraso. Imagine viver em uma base construída dentro da própria Lua. Alguns projetos sugerem que futuras instalações poderiam ser escavadas abaixo da superfície para proteger os astronautas da radiação espacial e de pequenos meteoritos. Os habitantes dessas bases viveriam observando Marte através de janelas gigantescas, como se estivessem permanentemente estacionados diante de um planeta inteiro. Também seria um dos melhores lugares para estudar o espaço profundo. Sem atmosfera, sem nuvens e sem poluição luminosa, observatórios instalados em Phobos poderiam oferecer imagens extraordinárias do universo. Galáxias distantes, nebulosas e aglomerados estelares seriam observados com uma clareza impressionante, mas talvez a característica mais estranha de Phobos seja sua aparência quase artificial. Durante algumas pessoas chegaram a especular que a Lua poderia ser uma estrutura construída por alienígenas, principalmente devido à sua forma incomum e à sua órbita extremamente próxima de Marte. Hoje sabemos que não existe evidência científica para essas teorias, mas elas mostram como Phobos parece diferente de quase tudo o que conhecemos. E então existe a questão do seu destino. Enquanto você estivesse ali observando Marte ocupar boa parte do céu, estaria sobre uma Lua que está lentamente caminhando para sua destruição. A cada ano, Phobos se aproxima um pouco mais do planeta vermelho. Em algum momento no futuro distante, as forças gravitacionais de Marte serão fortes o suficiente para despedaçá-la. Seus fragmentos poderão formar um anel brilhante ao redor do planeta ou cair sobre sua superfície, em uma série de impactos gigantescos. Talvez seja isso que torna Phobos tão fascinante. Ela não possui oceanos ocultos como a Europa, nem vulcões gigantes como Io, nem lagos de metano como Titã. Em vez, é um pequeno mundo rochoso que oferece uma vista privilegiada de Marte e um lembrete constante de que até mesmo luas podem ter uma existência temporária. Estar em Phobos seria como ficar na varanda de um planeta alienígena, observando o universo de um lugar onde a gravidade quase não existe e onde cada olhar para o céu lembraria o quão extraordinário e estranho é o sistema solar. E existe uma curiosidade que tornaria a experiência ainda mais surreal. Em alguns pontos de Phobos, você conseguiria literalmente enxergar a curvatura completa da Lua. Como ela é muito pequena, o horizonte estaria muito mais próximo do que estamos acostumados na Terra. Em certas regiões elevadas, a sensação seria a de estar sobre uma montanha, observando quase todo o mundo ao seu redor. Isso reforçaria constantemente a percepção de que você está em um corpo celeste minúsculo, vagando pelo espaço. Outra característica fascinante seria a velocidade com que as sombras se moveriam pela superfície. Como Phobos orbita Marte tão rapidamente, os ciclos de iluminação seriam muito diferentes daqueles que conhecemos na Terra. O ambiente mudaria constantemente entre áreas iluminadas e escuras. Dependendo da localização, você veria o planeta vermelho dominando o céu enquanto o Sol surgiria e desapareceria em intervalos relativamente curtos. Os cientistas acreditam que o interior de Phobos pode ser bastante poroso, quase como uma pilha de escombros mantida unida pela própria gravidade. Em vez de ser uma rocha sólida e compacta, ela pode conter inúmeros vazios e fraturas internas. Isso significa que caminhar sobre sua superfície seria como explorar um objeto que talvez esteja mais próximo de um aglomerado de detritos espaciais do que de uma lua tradicional. Se uma base humana fosse construída ali, ela provavelmente se tornaria uma das posições mais estratégicas de toda a exploração espacial. Phobos poderia funcionar como uma espécie de estação avançada para futuras missões em Marte. Naves poderiam pousar na Lua, reabastecer, realizar pesquisas e depois seguir para a superfície marciana. Em muitos projetos futuristas, Phobos é vista como a porta de entrada para a colonização humana de Marte.
A vista das tempestades marcianas seria outro espetáculo extraordinário. Algumas tempestades de poeira em Marte podem crescer até cobrir regiões inteiras, ou até o planeta, quase por completo. De Phobos, os astronautas poderiam observar essas gigantescas nuvens avermelhadas se espalhando lentamente pela superfície marciana. Seria como assistir a um fenômeno climático global acontecendo diante dos seus olhos. Também seria possível observar impactos de meteoritos em Marte. Embora raros, alguns objetos espaciais atingem o planeta vermelho. Um observador em Phobos poderia eventualmente testemunhar um clarão distante surgindo na superfície marciana, seguido pela formação de uma nova cratera. Seria uma lembrança constante de que o sistema solar continua sendo um ambiente dinâmico e em constante mudança. E então, existe a sensação de isolamento. Mesmo estando relativamente perto de Marte, você ainda estaria extremamente longe da Terra, dependendo da posição dos planetas em suas órbitas. A distância até nosso planeta poderia chegar a centenas de milhões de quilômetros. A Terra apareceria apenas como um pequeno ponto brilhante no céu. Olhar para esse ponto luminoso e perceber que toda a história humana aconteceu ali seria uma experiência profundamente emocionante. Talvez os futuros habitantes de Phobos desenvolvam uma perspectiva completamente diferente da vida. Todos os dias eles veriam um planeta inteiro ocupando grande parte do céu. Veriam o espaço profundo sem interferência atmosférica. Veriam o nascer e o pôr do sol em condições totalmente diferentes das terrestres. A própria noção de lar e de planeta poderia mudar para pessoas vivendo naquele ambiente. Mas talvez o mais impressionante seja pensar que Phobos representa um possível primeiro passo da humanidade rumo à transformação em uma espécie multiplanetária. Antes de cidades em Marte, antes de colônias em luas distantes e antes de viagens para outros sistemas estelares, é possível que uma pequena lua escura e irregular seja um dos primeiros lugares onde seres humanos estabelecerão uma presença permanente fora da Terra. Estar em Phobos seria muito mais do que visitar uma lua. Seria observar Marte de uma posição privilegiada, contemplar o universo com uma clareza sem precedentes e sentir, a cada instante, que você está em uma das fronteiras mais avançadas da exploração humana, em um mundo onde um salto pode lançar você dezenas de metros, onde Marte domina o céu e onde o silêncio do espaço está presente em todas as direções. Phobos ofereceria uma das experiências mais extraordinárias que qualquer ser humano poderia viver.